Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à indústria sustentável. A indústria de embalagens é um dos segmentos mais desafiados pela sustentabilidade do setor produtivo. E esses desafios vêm sendo superados com as ferramentas do ESG. Um bom exemplo disso é o Grupo Cobap. A indústria cearense, sediada em Maracanaú, tem produção 100% sustentável. Ações no âmbito social e a boa governança completam o tripé. Para falar sobre esse case está aqui Marília Dantas, ela é supervisora do Sistema de Gestão Integrada da Cobap. Aqui também nossa comentarista Aucileia Farias, coordenadora do Núcleo ESG da FIEC. Olá, Aucileia. Olá, Cris. Vamos para mais uma semana de informações sobre ESG. Com certeza. Olá, Marília, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Marília, eu gostaria de começar com você, você nos contando um pouquinho do que é a Cobap. Ela opera no segmento de embalagens, né, como a gente já falou na apresentação, e eu queria que você contasse um pouquinho da história da empresa para a gente. Pronto, a Cobap ela já está no mercado há mais de 40 anos. A gente tem um segmento de embalagens, né, papelão ondulado, e nós temos um diferencial. A nossa produção ela é 100% sustentável. Nós somos um grupo, atualmente. No final do ano passado, a gente lançou um rebrand para a imprensa e para os nossos clientes, enfim. E a gente se formou, né, como um grupo. Nós somos compostos por duas empresas. Nós temos a Cobap, que é a indústria, e nós temos a Pacel, que é uma empresa de logística reversa. A Pacel é a nossa principal parceira na captação da nossa matéria-prima, que são as aparas que a gente retira aí das ruas do Ceará, dos supermercados, das indústrias, dos shoppings. E a gente leva essas aparas prensadas para a Cobap. E na Cobap é onde existe, de fato, a produção, a transformação, a reciclagem dessas aparas em novas caixas. E com essas caixas a gente atende principalmente o norte e o nordeste do país. Diversas empresas de diversos segmentos, alimentício, de produtos de limpeza, enfim, a gente tem um rol aí de empresas que são atendidas pelas nossas caixas. E quanto tempo ela tem de mercado? Ela tem 40 anos. 40? E desde o começo ela teve essa preocupação? Sim, engraçado que a gente gosta muito de dizer que o nosso fundador ele sempre foi um visionário. Porque se você pegar e pensar 40 anos atrás, não se falava tanto de sustentabilidade, da importância da preservação, da Agenda 2030 e dos conceitos de ESG como hoje é aplicado. Quando ele criou a empresa há anos atrás, mesmo sem ter toda essa difusão de informação, o processo dele já contribui para essa agenda. Então, sim, desde a criação, desde antes da gente estar sediada no Maracanaú, que é onde nós estamos hoje, a produção já era dessa forma. Aucileia, isso é muito bom a gente ouvir que um industrial, 40 anos atrás, já implementou o processo. Não só ele pensava, visionário, como ela falou, mas também como ele implementou os processos na empresa dele, né? Com certeza, e isso mostra que no final do dia, no final do mês, a gente está falando mesmo de economia. Que seja uma economia circular, por favor. Deixamos de lado a cada dia aquela economia linear, que é do berço ao túmulo, né? A gente tem que trazer a circularidade no processo. A Cobap realmente é um exemplo. Marília, vocês atuam numa cadeia produtiva bastante interessante, complexa. Como é que é esse relacionamento da Cobap, que tem essa visão, com o resto da cadeia produtiva? Então, a gente tem muito essa preocupação. Outro ponto que a gente sempre gosta de trazer é que a gente tem um diferencial que a gente chega na ponta. O que é que a gente quer dizer com isso? Nós não trabalhamos com atravessadores. Muitas vezes a gente sabe que os principais responsáveis pela logística reversa, pela reciclagem no nosso país, são os catadores. Mas muitas vezes os locais deles serem trabalhados e a gente proporcionar uma melhor qualidade de vida, muitas vezes eles são explorados por sucateiros, por empresas maiores que pagam bem menos para eles. Foi uma outra forma que a Cobap também ela começou a trabalhar e vem sendo trabalhado com a Renata, que é a nossa atual CEO, e ela tem muito essa preocupação da gente pagar justo para quem está, de fato, fazendo todo esse processo. Então, a gente tira esses atravessadores e paga um preço mais justo para esse pessoal.
Então é assim que a gente procura fazer. E isso já vem desde o pai dela, do Dr. Paulo, e está continuando, e isso já faz parte das nossas práticas. E é como a gente negocia com os nossos fornecedores de aparas. Além dos catadores, quem mais participa? Quais são os outros atores da cadeia produtiva do cotidiano de vocês? Bom, a gente tem os nossos fornecedores, então a gente tem toda a preocupação com a cadeia de suprimentos também dos nossos produtos. Isso é algo muito importante para o ESG, para a nossa agenda, e porque também nós temos pretensões de outras certificações além do ESG futuramente. Então a gente já tem a consciência da preocupação. Então, que preocupações são essas? A gente ter fornecedores que se preocupam com a parte social, então a gente ter todo o acompanhamento das questões sociais da empresa dele, como a questão de pagamento em dia, enfim, toda a questão social, a questão ambiental, então a gente também faz esse acompanhamento, essa preocupação através do controle documental desses fornecedores. Isso faz parte do processo do nosso setor de suprimentos. Vocês estão participando, já estão sendo certificados pelo selo ESG da FIEC? A gente já está nesse processo aí, já tem um tempo. A gente tem expectativa que esse ano a gente vai ser certificado. Como é que está o processo, não do caso deles, que você não vai mencionar aqui, mas assim, como é que está o processo de certificação dessa cadeia do papelão, Ocileia? A busca por uma certificação, em especial a certificação que a FIEC emite por meio da Bureau Veritas, que isso é importante trazer. Nós temos um organismo auditor que faz o processo de auditoria, e ao longo desse processo, que tem 2 anos junto à FIEC, o Núcleo ESG fez 2 anos agora, 19 de abril, nós temos 34 empresas em processo de certificação e já entregamos 12. É importante saber também que não basta você ter as suas políticas implementadas, você precisa monitorar a sua cadeia produtiva. E sim, ter fornecedores, como é um bom exemplo a Cobap, que é uma empresa responsável também pela sua operação. É uma cadeia de sustentabilidade. Uma cadeia que funciona muito bem, ao que parece, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Fica aí que a gente vai fazer a nossa primeira paradinha e volta já já. Voltamos, estamos aqui hoje com Marília Dantas, da Cobap. E Marília, a Ocileia, ela no comentário dela, ela mencionou o conceito da economia circular, que me parece que a sua empresa, a empresa onde você trabalha, ela é um exemplo orgânico do que é a economia circular. Como é que isso é visto dentro da empresa e trabalhado dentro da empresa? Então, é que nem a gente estava conversando agora há pouco, né? Para a gente já é natural, tanto que a nossa frase aí, o lema que a gente está trazendo é: economia circular é a natureza do nosso negócio. Então, de fato, né, transformando isso em miúdos, a natureza do nosso negócio, de fato, é fazer a economia circular. Como eu expliquei também, nós somos 2 empresas, então a Pacel pega as aparas que outras empresas dispuseram no meio ambiente, então a gente pega essas aparas, traz de volta para o mercado, recicla e manda. E muitas vezes a própria caixa que a gente produz são as caixas que nós coletamos, né? Então fica sempre sendo essa logística reversa, a economia circular de ponta a ponta. Então, de fato, isso é o que a gente pratica 24 horas, 7 dias por semana. A Pacel, ela foi criada justamente para isso, especialmente para isso, ou ela tem outra função, teria outra função e acabou se transformando nessa parceira? Não, ela é a nossa empresa de logística reversa de fato. Então, ela é uma operação de logística onde a gente tem uma equipe com nossos caminhões que vão até as empresas, que vão até os shoppings, até as associações. Nós recebemos também esses materiais lá na Pacel, na empresa, e lá a gente tem a maior prensa da América Latina também. Então, lá é onde acontece também a segregação do material, porque, veja bem, o nosso material, ele é coletado das ruas. Então, eles vêm com sujidades, que é natural. Às vezes, eles vêm misturado, vêm outros tipos de resíduos sólidos, que não só o papel e o papelão. Então, a gente precisa fazer essa separação. Nós temos uma equipe que faz essa separação lá. Após essa separação, há essa prensagem desses papelões e
depois disso é enviado para a Cobap. Como é que esses conceitos são trabalhados internamente com os colaboradores? Tem algum tipo de programa de treinamento? Como é que esses conceitos são repassados aos funcionários? A gente tenta, no nosso dia a dia, e assim, reforçando sempre, porque eles sabem que, na verdade, não é nem que eles saibam, mas é para a gente sempre estar fomentando a importância do trabalho que eles estão fazendo. Não simplesmente o trabalho pelo trabalho, mas impulsionar neles um propósito, assim como em mim, assim como na minha pessoa, enfim, com o pessoal do administrativo também. Entender que a gente tem um propósito além do trabalho que a gente faz e que é tão legal, né? Porque se você parar para pensar, a nossa atividade, ela retira do meio ambiente resíduos sólidos, que a gente sabe que é um dos principais vilões também para outros tipos de problemas ambientais que nós estamos enfrentando aí e que a gente tem agenda para até 2030 tentar reduzir esse grande problema que a gente vem enfrentando. Então, assim, a gente tenta fazer com que eles entendam o propósito e, claro, o que a gente faz? Existem todos os treinamentos que são necessários, então a gente faz o treinamento sobre as certificações que a gente vai passar para eles entenderem, principalmente, olha, nós somos uma empresa certificada, mas o que isso de fato representa? O que é ser uma empresa certificada? Que tipo de certificação? E é muito legal porque, assim, existem funcionários lá que são bem mais antigos do que eu. E quando a gente vai dar o treinamento, eles é quem dão a aula no lugar da gente. Por quê? Porque nada como você vivenciar a operação, você tá ali na prática. Então é muito legal essa troca com o pessoal da operação. Eles realmente sabem muito, ensinam muito, porque eles já vivem isso. E tem funcionários, gente, antiguíssimos na Cobap, o que você vê aí, que eles já pegaram um propósito. Propósito. Acho que a palavra é essa, né? O propósito da empresa, que está aqui hoje com a gente, é ser sustentável. Desde o começo, desde 40 anos atrás, quando a ESG ainda era mato. Essa coisa da cultura orgânica, Auxileia, ela facilita, e também qual é a relação das empresas hoje que são sustentáveis, ou estão começando a ser sustentáveis com o treinamento? Olha, a relação, ela precisa ser intrínseca, ela precisa ser relevante, ela precisa ter essa condição de não mudar a cultura, mas sim de evoluir a cultura da empresa. É importante a fala da Marília no sentido de não é um trabalho pelo trabalho, não é uma remuneração pela remuneração. É claro que cada um de nós precisamos de subsistência, nossas famílias, nossos filhos são dependentes financeiramente da gente, mas a gente precisa trazer a importância de tratar os negócios como impulsionadores na manutenção do meio ambiente e da garantia da qualidade de vida da sociedade. O processo de capacitação pelo núcleo é um dos serviços que mais a gente negocia hoje. As empresas perceberam que não é só certificar, é aculturar o grupo de colaboradores dele. Eles precisam estar preparados para aí sim nós conquistarmos que o sistema seja orgânico, seja natural. Ele precisa internalizar, tomar aquilo como propósito. Me parece, Marília, que esse processo lá na sua empresa ela é meio ao contrário, né? Eu acho que quem chega é que precisa desse processo de aculturação, né, para poder se engajar internamente. Então, eles já recebem um treinamento assim que chega? Sim, a gente tem os treinamentos de integração, os famosos onboards, né, que a gente chama hoje em dia, e o treinamento de integração ele vai muito aquém de só apresentar o processo da empresa. Então, a gente passa por diversas áreas, então cada representante de área fala do seu processo e nós do SGI vamos para falar justamente sobre todo o processo que envolve um sistema de gestão. E aí a gente entende por sistema de gestão toda a área de meio ambiente e a área de qualidade. Então, a gente procura falar sobre isso com eles. Também, aproveitando a fala que eu achei muito pertinente, a gente também tem essa cultura muito top-down. Lá, a gente ouve da nossa diretoria principalmente a seguinte frase: a gente tem que fazer com que nós sejamos os multiplicadores. Então, por exemplo, quando a gente tem uma certificação como essa que a gente vai se certificar do ESG,
sempre tem uma equipe que toma a frente, porque tem toda a área que é envolvida, mas essa área ela não pode pegar para ela os conhecimentos e ficar. O que a nossa diretora fala é, vocês são os multiplicadores, então vocês precisam garantir que os conhecimentos que vocês estão adquirindo durante esse processo, vocês repassem para as equipes de vocês. E isso reforça muito o compromisso que ela tem, que de fato isso se torne um processo de cultura mesmo dentro da empresa. E é bem recebido esse processo? Sim, a gente procura receber bem e a gente procura adaptar as atividades, porque para a gente certificar existem atividades e conciliar com o nosso dia a dia, né? Ok. A gente vai fazer a nossa última paradinha, voltar para o terceiro bloco. E no terceiro bloco a gente vai falar sobre temas muito importantes que o case da Cobap traz para a gente. Fica aí que a gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco e eu já quero emendar a pergunta para a Marília sobre mercado de crédito de reciclagem. Como é que funciona esse mercado e em que posição vocês estão hoje? Então, nós nos certificamos no final do ano passado como a primeira entidade de crédito de reciclagem do Norte e Nordeste. Como a gente já conversou também, nós somos uma empresa de economia circular. Em 2010, foi sancionada a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela já trazia isso em 2010, o tema de logística reversa, fazendo com que toda a cadeia de suprimentos, desde o pessoal que fabrica até o que consome, se torne responsável pela destinação correta desses resíduos. Ficou para as empresas privadas a responsabilidade de fazer essa compensação. Em 2022, foi sancionada a lei que obriga, de fato, as empresas a compensarem as embalagens pós-consumo. Então, tudo que eu coloco para o mercado, eu preciso compensar um percentual dela de acordo com o que a política fala. A entidade gestora, que foi o que nós nos tornamos no final do ano passado, é justamente aquela entidade que tem o seu processo produtivo em parceria com as associações e um processo reciclável, e a gente consegue vender para as empresas que precisam compensar notas fiscais e um selo que garante que aquilo que ela colocou para o mercado, ela está compensando através da compra dessas notas fiscais. Mas por quê? Porque essas notas fiscais fazem parte de uma produção sustentável que veio de um processo de coleta, ou seja, retirada de resíduos das ruas. Então, elas se completam. Alcileia, a Marília mencionou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos como marco legal. A legislação, ela incentiva, no mínimo ela obriga, né? Como é que isso funciona? Como é que ter um marco legal funciona para que os processos e a cultura mudem? Bem, isso é implementado de uma forma gradativa. Nem sempre nós passamos por um processo de educação antes que a lei seja de fato sancionada. Perceba que a gente já vai para quase 15 anos do lançamento da Lei Nacional de Resíduos Sólidos e apenas em 2022 veio, de fato, como é que isso vai acontecer? Como é que isso se torna um imperativo e não apenas uma teoria? A gente começa a trazer para o mundo real o que o legislador pensou em executar. Mas é aqui na ponta que a gente sabe que, de fato, se deve e como é possível executar. E aí, dentro do que foi sancionado, como a Marília disse, em 2022, as cooperativas de catadores de resíduo tornaram-se aí o grande ator, o ator protagonista, doravante coadjuvante, né? Agora os atores protagonistas, para fazer essa real reciclagem chegar de volta no fabricante, ele fazer esses produtos, como muito bem a Cobap faz, para direcionar no mercado e trazer de fato e de direito essa circularidade na economia. A gente tem passado por muitas empresas que conhecem as diretrizes da lei, mas que ainda também não sabem como atuar. Isso é um outro ponto que perpassa pela capacitação. Lá na federação, em especial pelo nosso SENAC,
pelo nosso Senai, a gente traz muita coisa de capacitação nessa legislação, normativas, diretrizes e muito claro, a parte de educação, sensibilização e trazer a importância de que não apenas porque a lei te obriga e não apenas sob a diretriz, sobre a luz da lei, das diretrizes ali pautada, é o caminho ideal. A gente pode destinar um produto de uma forma melhor que a lei obriga. Às vezes as empresas só fazem do jeito que a lei determina, porque é mais simples, é mais fácil. Mas se eu posso permitir que haja um reuso, uma circularidade, uma reutilização, dando uma outra forma para esse produto, por que não? A gente melhorar o que a lei, né, implementa como diretriz e como normativa. Com certeza. Marília, tem o selo de uma acreditação, uma certificação para o mercado de reciclagem. Como é que isso funciona? Então, quando a gente se torna entidade de crédito de reciclagem, a gente tem toda uma obrigatoriedade. Como a gente já está bem inserido dentro das associações, a gente reforça o compromisso com ações sociais. Isso é um primeiro ponto. Então, assim, a gente sempre gosta de falar que as empresas que estão com a gente nesse projeto, elas estão também fomentando o S do ESG, porque a gente tem essa preocupação de aumentar as ações sociais, principalmente para o público-alvo que a gente tem. E o selo, ele é uma carinha que a gente tem muito bem desenvolvida pelo nosso marketing, e esse selo ele vem junto com a compra da nota fiscal. Ela é uma forma de identificação que aquela caixa ela está passando pela sua compensação. E ela também é rastreável. A gente é fiscalizado, auditado por uma central de cadeia de custódia que garante que a nota fiscal que a empresa A comprou com a Cobap, ela não vai ser usada para a empresa B. Então, isso é importante porque eu garanto toda uma governança em cima dessas minhas notas fiscais. E garanto, passo uma maior credibilidade para o nosso cliente também. E por último, nós temos um relatório que precisamos entregar anualmente para o Ministério do Meio Ambiente, com todas as notas fiscais que são entregues, para qual empresa nós entregamos, qual a quantidade que nós vendemos, e isso ajuda na questão da fiscalização e do cumprimento da legislação. Vocês falam sobre ESG no dia a dia. A linguagem da sustentabilidade, ela é comum no dia a dia da empresa? Ela é comum no dia a dia da empresa porque já é algo praticado desde o início da empresa. Claro que o termo ESG é um termo relativamente novo. Às vezes a gente já se falava sobre isso dentro da Cobap desde o seu início, mas não com o termo ESG. Então, o que a gente procura fazer é ir aos poucos atualizando. E, às vezes, a gente fala ESG, mas a gente fala, olha, são ações ambientais, são ações sociais, são ações de governança, ou seja, ações que fazem uma boa gestão, facilita também a comunicação com o pessoal que está lá. Então, a gente procura fazer e viver isso no dia a dia. Marília, bem rapidinho, que a gente já está com o nosso tempo encerrando. Você acredita que a prática da Cobap é uma entrega, é uma devolução para a sociedade? Eu acredito, porque desde quando ela iniciou, a gente já está com esse processo. Então, é uma coisa que eu não me canso de repetir, realmente é uma visão que o nosso CEO teve desde a sua criação. Então, a gente quer e tem a pretensão de só aumentar esse tipo de ação, aumentar a nossa produção, aumentar a captação das aparas, que no final das contas todos ganham. E com essa mensagem eu quero agradecer a sua presença, Marília. Eu que agradeço, muito obrigada. Agradecer a sua presença, a sua colaboração preciosa toda semana, Auxileia. Obrigada, conte com a gente, Cris. Conto sim. E com essa mensagem a gente encerra hoje Indústria Sustentável e já convido você para voltar na próxima segunda-feira. Até lá!